Bom dia, meus amores. A nossa aula de hoje vai ser uma revisão, certo, da aula passada que tratou sobre gráfico. Então, nós vamos hoje ver o que é um gráfico, os elementos do gráfico e alguns tipos de gráfico que a gente tem, ok? Primeiramente, nós temos vários tipos de gráfico. Nós temos o gráfico de barras, o gráfico de pizza, histograma, linha, certo? Gráfico de setores, gráfico de áreas. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, aí a gente vai lendo e eu vou acompanhando com a explicação, tá bom? A gente não vai ler tudo, vai ser só uma leitura pontual, vou baixar aqui minha câmera para ficar melhor, ok? Então, vamos lá. Existem vários tipos de gráfico, como eu já falei para vocês. O de coluna, os tipos de gráfico, vamos ler aqui. Incluem as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são coluna, linha, pizza e área, ok? Então, vamos aqui. O que são gráficos? Gente, o gráfico, ele vem para apresentar de uma forma mais clara os elementos, os dados que estão sendo apresentados em uma tabela. No momento que você olha para o gráfico, fica bem mais fácil a leitura desses dados, porque, por exemplo, eu quero saber que mês teve mais chuva em um determinado estado. Aí você olha o gráfico e vai ver que quem está lá no topo é onde teve mais chuva. Eu quero saber em que ano teve menos mortes no Brasil. Aí você olha o gráfico e vai ver que o ponto que está mais abaixo do gráfico foi o ano que teve menos mortes aqui no Brasil. Ok? Então, o que são gráficos? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos, certo? Então, vamos aqui. Os elementos dos gráficos. O primeiro elemento que a gente tem do gráfico é o título. Então, o título geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. Qual é o título desse gráfico aqui que eu coloquei para vocês? O título dele é Proporção de pessoas que utilizam as fontes de informação sobre acontecimentos políticos por anos de estudo, 1996. Então, esse é o título do nosso gráfico. O segundo é a fonte. Muitos gráficos, sobretudo os de área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida. A fonte, gente, ela está bem abaixo aí do nosso gráfico. Tem aí o nome fonte, IBGE, suplemento PME, abril de 1996. Essa é a nossa fonte. O próximo elemento são os números. Estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo, mês, ano e trimestre. Lembrando que trimestre é o período de 3 meses. Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Onde é que estão os números nele? Tá aí bem claro, 100%, 80%, 60%, 40%, 20% e 0%. Porém, na parte aí de baixo do gráfico, certo? Nessa linhazinha abaixo, onde tem algumas fontes, utilizam algumas fontes e não utilizam nenhuma fonte, aí também é considerada a parte dos números, ok? E para encerrar os elementos do gráfico, nós temos a legenda. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizadas. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Quais são as legendas? Onde é que ela está? Ela está bem aí no ladinho direito, certo? Do gráfico de vocês. O primeiro é esse lilazinho mais escuro. O que é que ele significa? Sem instrução e menos de 4 anos. O outro que eu tenho é esse lilazinho mais claro, 4 a 7 anos. E esse verde significa o quê? 8 a 10 anos. E para finalizar, esse amarelo que representa 11 anos ou mais.
Vou botar aqui, certo? É a legendinha de você. Então, esses são os elementos do gráfico. Classificação dos gráficos. Gráfico de colunas, também conhecido como gráfico de barras. Vamos olhar. Pronto. Nós temos o gráfico de barra horizontal, que é esse primeirinho, e o de barra vertical. O de barra é o que a gente mais conhece, é o que a gente mais utiliza. O gráfico de linhas, normalmente é o que a gente mais trabalha em sala de aula, quando a gente pede para vocês desenharem algum tipo de gráfico. Também chamado de gráfico de segmento, ó. Ele é só a linhazinha, não tem barra, certo? Ele vai subindo ou descendo de acordo com o valor que tem na tabelinha que é apresentada. O gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setores. Esse gráfico, gente, ele utiliza mais porcentagem, certo? Ele representa os valores mais em forma de porcentagem. Nós temos o gráfico de área, a gente não utiliza muito ele, mas ele é utilizado quando os dados eles demoram muitos anos. Por exemplo, o estudo que foi feito em uma década, certo? Aí eles utilizam esse gráfico de área. Histograma, ele é bem parecido com o de barra, certo? Só que o histograma, ó, as barras são bem juntinhas, ok? Aqui é só para vocês saberem que tipo é cada gráficozinho desse. Infográficos são esses gráficos que tem muitas informações, bonitinho, cheio de figurinha, coisa mais linda, né? É a união das imagens juntamente com o texto. Diagramas, gente, quem estuda para concurso normalmente faz muito esses diagramas aqui, certo? Demonstram um esquema, uma maquete, certo? Então, esses são de diagramas, a gente não utiliza muito. E agora nós vamos para as tabelas. As tabelas, gente, são onde a gente organiza os dados que a gente estudou, para depois passar para o gráfico o que a gente tem, viu? Aí aqui é a tabelinha. Vamos aqui para um exemplo de gráfico, certo? Pronto, vamos aqui, esse daqui do Enem. Vamos ver se a gente acerta, viu? Enem de 2012. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Aí está aí o gráfico, as vendas de janeiro a dezembro, certo? Lembrando que esse de janeiro a dezembro são os números. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram, respectivamente, a menor venda absolutas em 2011, qual foi? Gente, ele quer respectivamente. Então, o que é respectivamente? Um depois o outro. Primeiro a maior, depois a menor. Vamos observar aí. Quem é a maior? A maior está mais em cima, então é o mês de junho. Então, pode ser o item D ou o item E. E o menor é o que está mais embaixo. Quem é que está mais embaixo? É o mês de agosto. Então, é junho e agosto. Resposta, item E. Vamos ver. Opa, desculpa aí. Ver resposta. Alternativa E. Certo? Então, essa é a nossa aulinha de hoje.